Boa noite, meninas. Então, a gente vai continuar aqui as nossas questões do Enem, tá? E aí, a gente vai continuar em 2019 para terminar, e depois vai ter misturado aqui. Às vezes eu nem botei o ano certinho, tá? Então, vamos lá. O odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete, entre aspas, tá? de aço inoxidável, constituído de aço inox 74%, cromo e níquel. A principal vantagem desse sabonete é que ele não desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor de alho é a alicina, estrutura 1, e que para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura 2. Tá. Então, na conversão de 1 e 2, o sabonete atuará como um ácido, um redutor, um eletrólito, um tensoativo e um catalisador. Aí a gente vai precisar voltar aqui no texto. O que ele falou de característica, gente? Ele falou que não se desgasta com o uso. Uma pergunta: se eu estou reagindo aqui, reagente, produto, se ele não se desgasta, ele pode ser um reagente? O que vocês acham? Não. Não, né? Tipo assim, mesmo assim, por exemplo, a gente tem porcentagens, às vezes ele não reage todo e tudo, mas assim, ele teria que se desgastar se ele fosse um reagente, certo? Mas ele falou que não se desgasta. Então, assim, a maioria das alternativas aqui a gente vai eliminar só por isso, tá? Porque ele pode ser um ácido. Se fosse um ácido, ele teria também que ele iria atuar em algum momento na reação, entendeu? Ele iria, sei lá, captar aqui o oxigênio. O que mudou, na verdade, aqui, ó, se a gente fosse basear pela ligação aqui, SS, a gente tem aqui. O que saiu foi essa ligação aqui, tá? Então, isso aqui que a gente quer saber, né? O sabonete ele atuou aqui, tá? Então, todo o resto da molécula ela continua, permanece igual. Aqui só está em forma de fórmula estrutural e aqui está em fórmula de linha. Então, tá, não é ácido. Redutor também a gente pode pensar em agente redutor e oxidante. Então, a gente também teria que ter essa conversão da molécula, tá? Então, também não poderia ser eletrólito. O que é o eletrólito? É uma substância que ela conduz, se eu não me engano é isso, ela conduz eletricidade em meios líquidos, né? Então, geralmente, tipo assim, NaCl, ela precisa o quê? É um sal. Ele é um eletrólito, mas ele é um eletrólito só quando ele está dissolvido em água. Então, assim, precisaria dissolver. Então, ele não é o sabonete, ele não, né, se dissolveu, tá? Então, a gente não poderia também ter como, como uma resposta para essa questão, beleza? Só confirmando aqui, são minerais, eletrólitos são minerais que carregam uma carga elétrica quando estão dissolvidos em um líquido, né, como o sangue. Então, tipo assim, NaCl aqui ele está sem carga, né?
Aí quando ele está dissolvido, ele fica o quê? O sódio, né? Na mais, Cl menos, né? Então, seria isso. E geralmente conduz, né? Então, tensoativo, ele tem. Geralmente a gente associa essa palavra aqui, gente, a até sabão mesmo. Mas o sabão que a gente tem como sabão, ele tem o quê? Sódio, né? Geralmente é sódio, mas aqui pode ser um metal alcalino e toda uma cadeia carbônica para cá. Então, assim, isso ele não. Aqui ele falou que é cromo e níquel, tá? Então não teria como ser isso. Então só restaria o catalisador. E o catalisador ele faz sentido porque ele não se desgasta com o uso. O catalisador ele acelera a reação, né? Ele altera a cinética da reação, mas não, ele não é consumido, não é, ele só ajuda, né? Na reação, tudo bem? Com alguma dúvida? Ó, aqui eu botei aqui que, né? Na conversão em I2, o sabonete atuará como catalisador, pois ele não se desgasta com o uso, conforme relatado na questão. Na transformação da estrutura um em 2, é necessário reagir a estrutura um com o redutor. Este não é o sabonete, tá? Então, Professor, por que que não é um tensor ativo mesmo? porque aqui a gente. O tenso ativo, vou até procurar aqui a definição certinho para falar com vocês. Deixa eu. Porque geralmente ele. Eu expliquei aqui, na hora que eu expliquei, que o tenso ativo geralmente ele é formado, ele é um sabão mesmo. Aqui esse sabonete ele tá até entre aspas, né? Porque ele é formado por cromo e níquel. Geralmente o tensoativo, ele, ó, são moléculas, tensoativos são moléculas que podem diminuir a tensão interfacial e superficial, influenciando a superfície de contato dos líquidos, sendo elas solúveis em água e outra parte não. Então tem que ter uma parte. Eu não sei se você já viu esses bonequinhos assim, ó. Isso aqui é um tensoativo, porque ele tem uma cabeça que é a hidrofóbica, que a gente fala, né? Que é a polar, que seriam tipo hidrocarbonetos, a parte. Ui, ficou horrível. E aqui é a parte polar. Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. Região hidrofílica, não. Ah, não, é o contrário. A parte apolar é essa cobrinha aqui, que seria. Essa parte aqui é a parte apolar, tá? Vou botar a P, gente, para facilitar. A polar. E a parte aqui é uma parte polar. Então, o que acontece com esse tensoativo? Ele pode interagir quando a molécula for polar, água, a gente vai interagir com essa parte aqui, que semelhante ele dissolve semelhante. Então a gente vai se ligar, né? Ele tem atração pela a solubilidade é com coisas iguais, né? Então assim, polar com polar e apolar com polar. Se fosse um hexano, se fosse um petróleo, a gente interagiria com essa parte apolar. Então, o tensativo, resumindo, seria uma molécula que tem essas duas partes. Quando a gente pensa em detergente, por que ele limpa a gordura e limpa outras coisas também polares? Porque ele tem essas duas partes. O sabão tem essas duas partes. Por isso que o tensoativo, geralmente, ele está associado a sabão e detergente, tá? Entendeu? Só que aqui no caso, o sabonete dele é cromo e níquel. Não tem
carbono, né? Não tem essa parte, tipo assim, um OH aqui, entendeu? Então, não seria por isso também, entendeu? Entendi, sim. Obrigada. Nada. Aí é isso, gente. Resposta correta, letra E. Beleza, eu botei essa teoriazinha aqui que a gente não viu. Reação de transesterificação. Professora, o que que é esse palavrão aqui? É porque vem na questão, na próxima questão, tá? Aí eu falei, cara, eu vou ter que botar para eles, né, a reação geral. Então, o que que é transesterificação, essa reação? É um álcool reagindo com éster, tá? Lembrando sempre das funções, né? É uma cadeia aqui carbônica com ligação simples de OH. Isso é um álcool, né? Então, a gente tem um éster. O que que é um éster? Uma cadeia aqui carbônica. Aí a gente tem o O, né? E o dupla O aqui ligado a uma outra cadeia carbônica, tá? Então, a gente tem aí. E aqui a gente reagindo em ácido, a gente vai ter um novo álcool e um novo éster. Reparem que a gente tem um R, duas linhas aqui. Ele substituiu esse R aqui, formando um novo álcool. E esse R' veio para cá, tá? Então, formando um novo éster. Então, professora, eu posso gravar aqui, transesterificação é o quê? Álcool e éster, né? Gerando, tipo assim, tanto é um álcool e éster reagindo, quanto um álcool e um éster no produto, só que são diferentes, eles se rearranjaram, tá? O exemplo mais clássico é do biodiesel. A gente tem uma gordura aqui, né, que é um éster, e é um triglicerídeo aqui, e então a gente reage aqui com metanol, é um álcool, tá? E aí a gente tem o quê? Formando glicerina, que é um triálcool, aqui é álcool também, tá? E aí a gente tem o biodiesel, né? Que é um éster também. Então, assim, essa é uma reação clássica, assim, de transesterificação, tá? Então, só para vocês saberem, assim, não vou me aprofundar, mas é que vocês têm que entender que a gente espera, se tiver faltando, professora, como que isso pode cair? Tá faltando esse álcool aqui. Então, eu vou esperar. Se tem um álcool e o éster e o novo éster, eu vou esperar que aqui tem um álcool, tá? Se está faltando um éster, eu vou esperar que tenha um éster. É só para a gente identificar isso. Na reação aqui, ó. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, né? A gente fala, garrafa PET, por quê? Ela é formada por esse polímero, né? Politereftalato de etileno. É tipo assim, a contração, né, desse nome feio aí é o PET. Então, por isso que a gente fala, né? Pega uma garrafa PET para mim. Gera o tereftalato de metila e etanodiol, conforme o esquema de reação. E ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Por isso que eu quis mostrar para vocês antes, tá? Para vocês assimilarem agora como que isso ocorre. A gente tem o PET, a gente tem o composto A, altas temperaturas e pressão. A gente tem um novo composto e um novo composto aqui que ele já falou o que é. Então, o composto A, ele é representado no esquema da reação EO. Aqui tem metano, metanol, éter metílico, ácido etanóico, anidrido etanóico. Eu quero que vocês me falem o que vocês acham que é. A gente tem. Aí depois. Não, me falem, aí depois eu falo. Sou ansiosa, gente. Liga não.
a gente viu que a gente tem o quê? A gente, Metanol? sim, é isso aí. É Por, isso? Mentira. por que que a gente... Aí, o que que eu quero lembrar com vocês? Reação de transesterificação, a gente tem que lembrar que é éster, muito bem, Helena. É Helena, né? É Éster, sim. éster mais álcool, tá? E aí, e a gente tem o que? O produto? Éster mais álcool, tá? Então, só que são diferentes, tá? Então, a gente vai ter aqui essa mesma configuração. A gente tem que estar. O que está faltando no quebra-cabeça? A gente aqui tem um diálcool, tá vendo, gente? Ó, diálcool é o etanodiol, beleza? Aí aqui a gente formou um. Aqui a gente tem um éster. Não, este aqui tem um álcool aqui. É um ácido carboxílico, né? C dupla O. Ah, não, tá certo. Aqui a gente tem um éster, tá vendo? Aqui CH3, tá certo. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, é um éster, porque o hidrogênio aqui foi substituído pelo metil, tá? Então a gente tem éster, tem álcool. Aqui a gente tem um éster aqui nessa posição, tá vendo? C dupla O, C. Então, o que estava faltando era um álcool. Todo mundo conseguiu visualizar, mesmo que a gente só tenha visto isso agora? Então, já aí a gente já poderia saber que era um álcool, tá? Então, a gente está faltando um álcool. Ah, professora, ele poderia complicar. Ele não quis complicar, gente, porque ele botou só um álcool, ou aqui, tá? Então, a gente. Aqui é um hidrocarboneto, aqui é um éter, né, como o próprio nome fala. Aqui é um ácido carboxílico. Aqui o anidrido, tá? Então a gente só teria essa opção. Todo mundo conseguiu ver? Então, esse aqui a gente precisaria saber para eu montar o quebra-cabeça da o que está faltando. Professora, teria outra forma de saber? Sim, teria outra forma de saber. Por quê? A gente tem aqui esse núcleo do bem, vamos dizer assim, derivado benzeno, né? Que é esse anel aromático. Depois a gente tem aqui o C, tá vendo? Ó, vou marcar aqui, esse C aqui é o C que eu marquei aqui. Não, esse aqui. Vou até apagar o outro para vocês verem. Eu vou botar aqui, ó. Vou botar esse aqui com um amarelo. Aí aqui, C, tá? E aí, a gente tem aqui O, tá vendo? O, CH3. Aí aqui, ó, a gente vê que tem uma cisão aqui. Então, e aqui a gente tem o quê? O resto a gente vai ter que, por exemplo, esse aqui a gente só teria um carbono, né? Aqui a gente tem dois carbonos, certo? Mas, na verdade, a gente aqui, porque a gente fez aqui, ó, e aqui, tá? Então, na verdade, aqui a gente teria que ter a quebra aqui, a gente só tem um carbono aqui para poder. Não, peraí, tô enrolando aqui. O, o novo álcool, ele é R', tá? Então, a gente aqui tem um éster, R duas linhas. Esse aqui é o meu, ó, aqui é meu C, né? Aqui é o meu R duas linhas. A gente tem aqui só. Teria como saber aqui também, gente. Tô me enrolando aqui, não quero complicar com vocês. Mas vocês entenderam? Mas aqui daria também para saber, fazendo essa inversão aqui,
de achar, se vocês tivessem dúvida, tá? Me confundindo aqui, já não falar nada. É, aqui, outra coisa do Enem, com o objetivo de substituir essa sacolas de polietileno, né? Alguns supermercados têm utilizado um novo tipo de plástico ecológico, que apresenta sua composição de amido de milho e uma resina polimérica termoplástica obtida a partir de uma fonte petroquímica. Nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos presentes dissolvem-se na água, absorvem a água com facilidade, caramelizam por aquecimento e quebram, são digeridos por organismos decompositores, decompõem-se espontaneamente em contato com água e gás carbônico. Gente, olha só. Eu não sei se vocês lembram, se todo mundo estava aqui, mas uma das coisas que eu falei para vocês é que a grande vantagem de polímeros biodegradáveis é a questão da sua degradação, que eles levam menos tempo. Mas por que eles levam menos tempo, né? Aqui, fragmentação poderia ser assim, sinônimo de degradação, né? Então, a gente teria esse sinônimo aqui. Então, ele quer dizer a mesma coisa, né? Ela é facilitada porque os carboidratos, eles fazem o quê aqui? Qual que vocês acham que é? Aí depois eu vou falar por que que, por que, que é a alternativa correta. Só um cuidado que eu acho que vocês têm que ter. Fala em primeiro aí, que eu vou falar depois. Deixa eu ver aqui. A letra A, vocês acham que é? O carboidrato é uma coisa assim, açúcar, né? A gente pensa açúcar assim, glicose, vamos supor. Glicose tem carbono, hidrogênio e a gente tem oxigênio também. Então, você acha que vai se dissolver na água assim? Tipo, coisas com carbono, elas têm afinidade pela água? Não, né? Tipo assim, a gente tem. O que, que tem afinidade pela água? Oxigênio e hidrogênio, né? São coisas polares. Quando a gente tem carbono, elas não têm afinidade por dissolução em água, tá? Então, essa aqui não seria a alternativa, tá? Agora, absorvem água com facilidade? Não, também, tá? Caramelizam por aquecimento e quebram. Caramelizar geralmente é uma coisa assim, quando que a gente vê caramelizar? Quando a gente queima açúcar, né, no fogo, a gente, tipo assim, deixa lá ali no fogo, né? Então, não também, porque a gente não vai ter isso, né? Os carboidratos, eles vão fragmentar por isso, não, tá? Então, são digeridos por organismos decompositores? Essa é a alternativa correta, porque pensando no amido, né, que é presente na batata, no arroz, a gente, eles podem ser digeridos por organismos decompositores. As demais opções não correspondem ao processo de decomposição componentes na questão. Por que essa aqui estaria errada? Espontaneamente, essas coisas muito assim, espontaneamente, apenas, a gente deve tomar cuidado, né? Eles não são decompostos espontaneamente, assim, e tipo, na hora, assim, não, tá? Eles levam tempo.
para se decomporem, tá? Então a gente teria essa aqui alternativa. E os micro-organismos, eles ajudam, né, nessa decomposição, beleza? Aí a gente vem para outra questão aqui. Um estagiário do laboratório de química perdeu o rótulo com o nome de 3 reagentes. Ele sabe que os reagentes são butanol, propanol e metanol. Para identificar corretamente cada reagente, ele determinou experimentalmente pontos de ebulição de cada um e observou 65 graus, 118 e 97 graus. Botei até aqui para facilitar ao lado. Não tem isso na questão, gente. Mas quais vocês acham que vai ter ponto de ebulição maior? O metanol, o etanol ou o propanol? E por quê? Eu acho que é o propanol, Por quê? por causa da quantidade de carbono. Isso, é isso mesmo, tá? Todo mundo. Porque a única coisa que variou, vocês concordam comigo, aqui tem um carbono. Aqui eu tenho 2 carbonos e aqui eu tenho 3 carbonos, tá? Então a única coisa que variou. Então é exatamente por isso que a Helena falou. E aqui, ó, a gente tem o mesmo grupo funcional, então a gente está variando só o carbono, né? Todos são álcoois, né? Então, o propanol teria o quê? Maior ponto de ebulição. Então, é qual a alternativa? Um, dois ou três? A gente tem aqui o 2, né? Então, esse aqui é o propanol, o da P. Agora, os outros dois. Quem seria o menor? Quem seria? Metanol, o 65. Isso, metanol e o butanol. Então, a gente teria aqui um metanol, dois propanol e. Não, um metanol, dois propanol e. Ah, aqui é etanol. Etanol, eu botei por etanol, gente. Não, é butanol aqui. Por isso que eu tô me confundindo, não é propanol, não, gente. Gente, eu tô doida. Aqui a questão fala butanol, eu botei aqui propanol, mas seria aqui embaixo propanol, ou butanol, gente. Tô bem não, tá? Seria a mesma lógica, mas seria com 4 carbonos, tá? Então, eu que botei errado aqui, por isso que não tá fechando. Eu falei, gente. Então é um metanol, 2 butanol e 3 propanol, tá? Então aqui é esse aqui. É a letra A, tá? Desculpa aí, gente, ó. Mas assim, é o mesmo princípio, só que não teria o etanol, teria o butanol, né? Então, ficou claro aí, gente? Maior cadeia, maior ponto de ebulição, né? No caso aqui, que só a cadeia carbônica variou, beleza? Deixa eu ver aqui. Vamos tentar fazer mais, né? Os carboidratos e as proteínas são dois. Ah, só uma coisa que eu queria comentar, não comentei na outra coisa. Carboidrato, gente, ele é um polímero natural, tá? Proteína. Então, assim, proteína também. Então, eles são naturais. Então, a gente. Por isso, na outra falou sobre amido, porque o amido tem uma repetição várias vezes da mesma coisinha, né? Que a gente fala do monômero várias vezes. Então, por isso que, às vezes, questão de polímero pode cair amido, carboidrato é por causa disso, tá? Mas eles são biodegradáveis, tá?
São essenciais de uma alimentação saudável e equilibrada. Restringir a dieta a um deles ou consumi-los em excesso pode fazer mal ao organismo. As principais fontes de proteínas são carnes, as leguminosas, o leite e seus derivados. Já as principais fontes de carboidratos são cereais, massas, frutas e tubérculos. As proteínas são formadas pela polimerização de aminoácidos, uma classe de substâncias que apresentam um grupo amina e um grupo carboxila ligados em um mesmo átomo de carbono. Nesta reação de polimerização, ocorre a eliminação de uma molécula de água e a formação de um novo grupo funcional. Na formação de uma proteína, os aminoácidos se ligam através de uma reação de polimerização do tipo condensação, adição, dupla troca, simples troca e esterificação. O que vocês já poderiam eliminar a partir do conhecimento que vocês têm, gente? Seria dupla troca? Polimerização, vocês viram alguma coisa de dupla troca, vocês já viram, né? Mas assim, não é inorgânica, né? A partir de química geral, né? Simples troca também, tá? E a esterificação a gente viu que é o quê? Não falou de polímero lá, falou de éster e álcool, certo? Não, a gente falou, Então a gente não tem isso aqui também, tá? Esterificação a gente pensa logo o quê? Em éster, tá? Que não é um polímero, pode ser sim, mas não é necessariamente um polímero, tá? Então, a gente teria essas duas aqui. Como vocês não viram polímeros comigo, eu vou falar aqui com vocês. A gente tem os polímeros de condensação, que podem ser chamados também de eliminação, e polímeros de adição ou rearranjo. Qual a diferença deles? O polímero de adição, ele tem ligação dupla, né? E ele fica com ligação simples, assim, eternamente, tá vendo? Que agora ele, quando é polímero, a gente tem, tipo, infinitas cadeias da mesma coisa. Então, é basicamente isso. Ele adiciona, e é como se ele adicionasse. Quando ele adiciona aqui outros iguais a ele tivesse que hidrogenar essa parte aqui, né? Para poder ficar tudo com ligações simples, senão ele não consegue fazer 4 ligações, tá? Então, por isso que é de adição. Assim, vários, né? Iguais. E aí quebra essa ligação aqui, pi, tá? E esse aqui de rearranjo, logo me vem essa palavra, o quê? Modificação, né? Tipo, modificou alguma coisa. Então, aqui, ele e rearranja dentro da própria, tipo assim, molécula, tá? Então, assim, pelo menos um desses, né, pedacinhos que formam os polímeros, eles sofreram rearranjo à medida que ocorre a polimerização. O que aconteceu aqui? Esse hidrogênio aqui, ele veio para cá, e aqui, em vez de ligação dupla no nitrogênio com carbono, ficou uma ligação simples, né? E esse aqui veio para cá, né? Formando uma ligação dupla O, tá? Então, a gente tem aí um rearranjo que dessa ligação dupla, tá? Então, foi isso que aconteceu. Mas aí vocês não precisam focar muito nisso. Eu só queria dizer, explicar para vocês como pode acontecer, tá? Então, a gente teria aqui essas duas opções só possíveis. Mas por que é de condensação? Porque ela também chama de eliminação. E o que acontece com ela? Aqui ela eliminou água, tá? Então, assim, quando a gente pensa em condensar, a gente pensa em juntar, né? Mas para juntar, a gente vai ter que perder alguma coisa. Então, a gente está perdendo água aqui para acontecer a formação da proteína, que é a ligação peptídica.
tá? Essa ligação que a gente faz aqui, essa ligação aqui, tá? Que é da amina com ácido, né, carboxílico, né? Amina NH2, né, gente? Aqui é a amina primária. Tudo bem? Conseguiram entender a partir do que eu falei ou não? Conseguiram entender? Sim. Então tá, eu vou passar aqui. Outra questão, gente, de 2017. Essa aqui também achei interessante para assim, né? Então, a cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. O que são fases immiscíveis? O que são fases immiscíveis? Elas não se misturam, né? E miscíveis mistura, né? E miscíveis não se misturam, tá? Então, os componentes da amostra são separados entre fase estacionária e fase móvel, em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. E é a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida, tá? E que interage com a fase móvel também líquida, partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações moleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Beleza. Uma mistura de hexano, 5% VV, que é volume-volume, de acetona, foi utilizado como fase móvel na separação dos componentes de extrato vegetal, obtido a partir de pimentões. Considere esse extrato que esse extrato contém as substâncias representadas. A gente tem aqui as substâncias, e ele falou assim, ó, a substância presente na mistura que migra mais lentamente é qual? Licopeno, alfa-caroteno, gama-caroteno, capsorubina, alfa-criptoxantina. Então, aqui ele fala duas coisas muito importantes. Ele falou que a fase estacionária ela é de celulose praticamente pura e que é, pode conter água. Então, água, qual a polaridade da água, gente? É polar ou apolar? Olá. Polar, tá? Polar. Então, a gente tem aqui uma coisa muito importante, tá? Isso, aí beleza. Ele falou outra coisa muito importante aqui também. Interações intermoleculares. Quais podem ser essas interações intermoleculares? Ligações de hidrogênio, é, dipolo, tá? Então a gente vai ter aqui, a gente vai ter que verificar e qual delas é mais forte? Dipolo induzido, dipolo ou ligação de hidrogênio? Vocês estudaram isso? Acho que sim, né? Acho que até comentei isso com vocês, ou não? Ligação de hidrogênio é FO N ligado a hidrogênio diretamente, tá? Então, deixa eu ver aqui o que vocês falam. Induzido, dipolo induzido, seria mais forte? Não. A dipolo induzida é a mais fraca, tá? Se foi isso que você
falou, David. Então, a gente tem aqui, essa aqui é a ligação de hidrogênio. Dipolo, a gente tem uma polaridade, tá? Dipolo poderia ser assim, sei lá, CCl, tá? É polar, mas assim, tem uma polaridade nessa ligação. Mas não, tem uma polaridade, mas não é muita, assim. Geralmente são ligações covalentes, tá? Então, esse aqui é dipolo, tipo, permanente. Agora, dipolo induzido, a gente vai ver que é uma ligação mais fraca. Ela tá, por exemplo, em átomos iguais. HH, sei lá. Então, aqui de polo induzido, ela é a mais fraca de todos. Entendeu, Davis? Você consegue falar para mim se entendeu ou só escrever? Gente, eu tô para ficar com vocês até a próxima aula, né? Vocês entenderam, gente? Pode me responder no chat que eu vou. Deixa eu ver. Tá, beleza, então. Vamos continuar. Por que que isso é importante, professora? Ele me falou uma informação supimpa para eu poder resolver. Supimpa é coisa de velho, né? As interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Qual é a força, professora? Então, LH é mais forte que DP, que é de polo permanente, que de polo induzido, tá? Então, a gente tem um aumento de força nessa direção para cá. Beleza? Então, com a fase estacionária, a gente já sabe que é polar. Então, então a gente vai ter que ver qual. Então, polaridade, a gente vai ter que achar uma coisa que seja mais polar naquelas. Porque aí tem que interagir mais com a fase estacionária aqui, tá? Então, a gente, para poder migrar lentamente, que é o que ele quer, pediu na questão. Beleza? Ele quer migrar lentamente, então ele quer interagir mais. A gente tem substâncias polares, então a gente vai ter que ter aqui uma molécula mais polar. Qual molécula dessas cinco é mais polar aqui? Agora vocês podem me falar olhando para as moléculas. A gente fez toda uma. Me dizem aí. No licopeno, a gente tem algo que é polar aqui, gente. A gente só tem carbono e hidrogênio. Isso caracteriza a polaridade? A gente tem uma diferença pouca de eletronegatividade, né? Então, essas duas aqui, essas três, na verdade, elas não poderiam ser, tá? Elas só têm carbono e hidrogênio. E isso não tem, caracteriza uma molécula, uma interação polar, tá? Uma ligação polar. Beleza? E aqui, professora, a gente tem oxigênio. Oxigênio interessante. A gente tem OH, mais interessante ainda, tá? Então, a gente aqui, a capsorubina, ela tem vários pontos que a gente consegue fazer o quê? Ligação de hidrogênio, tá? Então, vários pontos da molécula. Esse aqui a gente também tem, mas a gente só tem um ponto aqui que a gente consegue fazer. Então, qual é mais polar? A capsul. Oi? Essa aqui, né? A capsorubina.
porque ela tem vários pontos, tá? Todo mundo entendeu, gente? Ó, aqui tem o H, a gente pode interagir aqui, ó, com o oxigênio, tá? Aqui com O, aqui com H, tá? Cada pontinho desse pode ser feito, beleza? Então a gente teria essa diferença, por isso essa seria correta, tá? Ai, botei aqui, deixa eu apagar esse polar aqui, para não ficar. Beleza. Letra D. Então, a gente vai ver aqui uma outra reação de oxidação. É, a gente vai ter ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel. É utilizado em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação do ozônio, O3, tá? Em presença de água e zinco metálico. E a reação produz aldeídos e cetonas. Vou até grifar essa parte aqui. E a reação produz aldeídos ou cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origens a aldeídos, como mostra o esquema. Sabe o que é o mais interessante do Enem? Em reação, geralmente, assim, eu acho que 90% dos casos, gente, ele dá uma demonstração, tá vendo? Ele fala com vocês e vocês têm que observar, lógico, vocês têm que saber alguma coisa, mas assim, 90% ele fala, ó, tá acontecendo isso. O que a gente vai acontecer? Ó, ele vai falar, ó, com o boteno, se a gente fizer a ozonólise, tá vendo o ozônio aqui, vai dar esses produtos. Agora eu quero que você substitua o butileno por essa aqui, um fenil 2-metilpropio 1-eno. Quais serão os produtos formados nessa reação? Tá? Então ele já falou aqui com vocês, ele explicou a reação, gente. Falou que é clivada a ligação dupla, formando aldeído de cetona, tá? Então, a gente tem aqui, agora a gente tem que descobrir qual ponto que é clivado, né? Ah, é só a ligação π, ela toda, qual é, entendeu? A gente vai ter que descobrir, porque eu também não passei essa reação para vocês. Então, a gente vai descobrir juntos aqui. Ó, a gente tem aqui 3 carbonos, certo? Aí, beleza. Não, 4 carbonos. A gente tem 3 carbonos, tá. Aqui a gente tem nos produtos 3 carbonos e 1 carbono. Então, a quebra, ela tá aqui, por aqui, né? Por quê? Porque de um lado ficou 3 carbonos, do outro 1, tá? Então, a gente tem que... Provavelmente a quebra aconteceu onde eu fiz essa linhazinha vermelha, essa linhazinha torta vermelha. E aí, a gente percebe que nesse ponto aqui, desse carbono, né, nessa ligação dupla, tem uma ligação o quê? Dupla O, né? Então, aqui é como se quebrasse a ligação dupla e adicionasse o oxigênio na dupla mesmo, tá? Beleza? Então, isso que aconteceu. E aqui também, vocês percebem? Aqui é o único, só tinha um único carbono aqui. Aqui também formou uma acetona, um aldeído. E aqui exatamente também ligou, fez dupla O aqui, tá? Então aqui a gente tem propanal, aqui formaram 2 aldeídos, né? Propanal e metanal.
tá? Porque aqui só tem mono substituído, né? Só de um lado, e aqui também só tem, não tem outro carbono, então os dois formaram aldeídos. Beleza. Professora, agora a gente sabe onde a gente vai quebrar. A gente quebra na dupla toda. Então eu vou quebrar aqui. E vou adicionar aqui um oxigênio e vou adicionar aqui um oxigênio. Então, esses vão ser meus dois produtos. Vai ser, então, o quê? Aqui. Vou botar a bolinha, tá, gente? Para facilitar. Aqui eu vou ter. E aqui eu já vou ter dupla O, tá vendo? Que eu quebrei aqui. Mas o outro restinho aqui é essa molécula aqui, ó. Dupla O, tá? Então a gente vai ter aqui, deixa eu. A gente vai ter esses dois produtos, tudo bem? Agora a gente vai ter que saber qual é. Ó, a gente tem aqui três carbonos. Aqui a gente só tem um carbono fora do anel, né? Então a gente vai ter aqui o quê? Primeira coisa que a gente tem que saber: aqui é um aldeído ou é um acetona? Aqui é um aldeído ou uma acetona? Aqui é o quê, gente? Aqui só tem três ligações nesse. Qual? Pode falar. Aldeído. Quem ligou aí? Pode falar, gente. Tem alguém aí? Vocês entenderam isso? Deixa eu ver. Aldeído. Isso. Aldeído, gente. Pode falar, gente, por favor. Mas, ó, aldeído aqui, porque a gente até acrescentei o carbono aqui, ou hidrogênio, tá? E esse aqui é uma acetona, tá? Então a gente precisa saber os nomes agora, porque ele botou o nome. Tá vendo como é essa questão envolver várias coisas? Você substituir, você identificar se é um aldeído ou uma acetona e ainda saber o nome, tá? Então, assim, a gente tem vários conhecimentos sendo cobrados em uma única questão, tá? Essa questão aqui, ela é boa, acho ela boa, tá? Então, a gente tem aqui propanona, porque três carbonos, então a gente teria que ter propanona, tá? Então, a gente só tem aqui em duas alternativas, A e B. Então, aqui a gente tem um aldeído. Então, benzoaldeído, né? A gente teria aqui, mas não é o propanal, porque a gente sabe que é uma acetona, tá? Então, ele pegou, tá vendo como ele eu ia falar safado, mas não é uma boa palavra, mas assim, tá vendo? Aqui, benzeno é o hidrocarboneto, né? Benzeno é hidrocarboneto. E também não teria essa parte aqui, seria só o anel benzeno, tá? Então, aqui está certo. Então, a única que está certa mesmo é a letra A, porque estão com os dois compostos certos, os dois produtos. Tudo bem? Foi entendido isso? Letra A, tá? Beleza. Então, a gente tem aqui Enem 2012, tá? A própolis. Sabe própolis que a gente toma quando a gente está com dor de coisa na garganta, né? É um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Uma outra experiência que eu tive com a própolis foi botar em acne, assim, né? Espinha, ela seca. Isso é muito interessante, gente. Mas assim, eu boto a pura, né? E é muito legal, depois vocês façam esse experimento. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento,
Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso cuja estrutura está mostrada a seguir, tá? O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação são respectivamente tais. Então ele já falou que a reação de esterificação ela é álcool com ácido carboxílico. Até botei aqui a reação geral, tá? E gera o éster. Por que gera o éster? A gente junta aqui, a gente elimina a água do OH, do ácido carboxílico, e o hidrogênio do álcool, tá? A gente elimina a água. E aí a gente forma o éster. Então, o que eu queria dizer aqui para vocês? O R, esse R aqui, ele é derivado do ácido carboxílico. E o R', o R', aqui tá tipo um, sei lá. Ele é derivado do álcool, tá? Então, o que a gente vai ter nessa estrutura do éster? Por que eu quis enfatizar isso? Porque eu queria dizer que, se vocês ficarem em dúvida, essa estrutura aqui, essa estrutura 1, que eu vou chamar, e essa estrutura 2 aqui, que eu vou chamar, essa 1, ela é derivado do ácido, tá? E essa estrutura 2 ela é derivada do álcool. Então, aqui quando ele pergunta o álcool e o ácido carboxílico capazes de produzir, a gente tem que pensar dessa forma. Por quê? Né? A gente está aqui também, e essa estrutura aqui a gente não teria no álcool também, né? Então, assim, teria que ser mesmo. Então, a gente vem aqui do ácido mesmo. Tá? Então, o ácido ele vai ter que ser alguma coisa derivada do benzeno, né? Então, a gente teria aqui derivados ácido benzoico e ácido fenilacético. Fenilacético. E aqui a gente teria o quê? 2 carbonos. Então, a gente teria o quê? Prefixo et, né? Então, seria qual álcool aqui que daria origem a esse aqui? Ó, só tem esse aqui, né? O etanol, tá? Então, só poderia ser a letra A, beleza? Mas vocês entenderam? Eu queria que vocês entendessem, assim, que aqui só poderia ser essa parte aqui, dá para ver certinho, que é do álcool e do ácido, né? Tá? Porque essa estrutura aqui de dupla O só poderia ter no ácido carboxílico, beleza? Tudo bem? Então a gente teria essa alternativa. Gente, vocês têm alguma dúvida? Tá clareando? Vocês vão me falando aí. Letra A. Esse aqui eu botei, não é do Enem, mas eu queria revisar com você, revisar sim. Lembrar vocês que tem tempo que a gente não faz questão de isomeria, assim, espacial, tá? Compostos orgânicos, mesmo tendo a forma estrutural igual, podem apresentar propriedades diferentes, isômeros, ou podem ser isolados de fontes diferentes, o que ocorre em ácido lático, representado a seguir. A gente tem aqui o L, né, que é levógero, positivo, positivo. Ácido lático, produzindo no músculo humano, acúmulo, acúmulo causa câimbras, né? É aquela dor que a gente sente, né? E aqui o D é ácido lático isolado do soro do leite. E aí a gente botou a questão fala, né? É correto afirmar que as estruturas 1 e 2 são enantiômeras, diestereoisômeras, tautômeras, mesoisômeras ou mesmo composto? Qual que vocês acham que é?
talvez, se vocês lembram. Primeira coisa, Mesoisômero? gente, eu não tô conseguindo ouvir, vocês estão conseguindo? Alguém pode. Alguém conseguiu? Ouvir? Eu não tô Tá conseguindo ouvindo ouvir. agora? Agora eu tô melhor. Aí consegui colocar um fone aqui. Eu tinha falado mesoisômero, eu acho. Mesoisômero? Não. Mais algum palpite? Gente, a gente não. Eu vou um a um com vocês para a gente esclarecer e revisar. A. É a letra A mesmo, Edwander. Muito bem. Tá? Por que é A? eu, eu meus porquês. Ó, então, é a letra A mesmo, como o Edwander falou. Muito bem. Se a gente passar um espelho aqui, elas são imagens especulares, tá? Então é igual a nossa mão. A nossa mão é enantiombra, tá? Por quê? Porque ela, quando sobreposta, ela fica igual. Então, tipo assim, aqui, ó, a gente tem uma igualdade aqui do COH, a gente tem uma igualdade aqui, mas a gente tem uma troca de lugar, uma inversão desses dois aqui na imagem especular, né? Então, tá vendo aqui troca, tipo, aqui fica à direita e o outro fica à esquerda. Então, a gente tem isso, quando a gente tem imagem especular, a gente fala que a gente tem enantiômeros, tá? Ou enantiomorfos, né? Tem outras sinônimos para isso. Quando a gente não tem essa imagem especular, a gente tem diastereisômeros, tá? E por que não seria meso, professora? O meso, a gente tem uma condição de que tem que ter, no mínimo, dois carbonos quirais ou assimétricos, tá? Aqui a gente só tem um carbono quiral, que é esse aqui, né? Que tem quatro ligantes. O que é carbono quiral? Quatro ligantes diferentes. Então, esse aqui é o único que tem. Então, a gente não poderia ter. A gente tem que ter dois carbonos quirais e tem que ser, tipo assim, iguais nos seus ligantes, né? Os dois carbonos quirais têm que ter ligantes, né? Tem que ser igual. Tipo assim, quando especula a imagem, ele dá igual. Então, não poderia ser meso. Tudo bem, Helena? Tudo bem. Entendeu? E tautômero, graças a Deus, ninguém falou, não sei se pensou, tá? A gente tem tautomeria é o quê, gente? É quando a gente tem enol. O que é enol? Dupla OH, não, cadê? OH, deixa eu apagar aqui. A gente tem uma hidroxila ligada ao carbono que faz dupla, né? Então a gente não poderia, né, ter isso. Aqui, então a gente não. Ó, a gente tem aqui o carbono que faz dupla, né? Então a gente. Isso aqui é caracterizado de um enol. Então teria que ser isso, né? Em, em equilíbrio com uma cetona um aldeído, certo? Então, esse é um caso especial de isomeria de função, tá? Então, deu para lembrar aí, assim, de isomeria? Deu para.
um pouquinho, né? Não muito, mas aqui a gente tem equilíbrio enol, aldeído e aldeído cetona em enol é aldeído em enol, tá? Então é isso. Há mais alguma dúvida aqui? E não é o mesmo composto, porque se fosse o mesmo composto, ele na imagem especular daria igual, tá? A gente não teria essa. Porque aqui a gente tem, ó, que tá para frente, né? Aqui no mesmo plano, que é reto, e esse aqui é tipo para frente. Então aqui a gente mudou, né? Onde está e tal. Então a gente teria diferente. Letra A, beleza? Aí eu fui revisitando também outras provas para a gente fazer umas questões mais diferentes também. E aí eu peguei essa questão aqui também. Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos em dimensões atômicas induzidos por luz poderão ter aplicações tecnológicas em tecnologias futuras, substituindo micromotores sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplos de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada, né, fina, de silício, ligado a um polímero de aço benzeno, ao material suporte, em dois comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura. Como a aplicação de luz, ocorrem reações reversíveis da cadeia do polímero, que promove o movimento observado. Tá? Com a aplicação de luz, ocorrem reações reversíveis da cadeia do polímero, que promove o movimento observado. Tá? O fenômeno de movimento molecular promovido pela incidência de luz, que ele fala aqui nessa última frase, decorre do quê? Movimento vibracional dos átomos que leva ao encurtamento e relaxação das ligações, isomerização das ligações N-dupla-N, sendo a forma cis do polímero mais compacta que a trans, tautomerização das unidades monoméricas do polímero, que leva a um composto mais compacto, ressonância entre elétrons π do grupo azo e uso do anel aromático que encurta as ligações duplas, variação conformacional das ligações N-dupla-N, que resulta em estruturas diferentes áreas de superfície. Qual vocês acham que é? O movimento que ele fala, ó, só para facilitar um pouco para vocês, é isso aqui, ó, que ele destacou. Tá vendo como molécula fica assim ou assim, né? Então, esse movimento é provocado pelo quê? Alguém? Oi? Eu ia falar isomeração das ligações. É essa mesmo. Você chutou, né? Pelo tom de voz. Ou não? Não, chutei mesmo. Então, mas ia acertar, gostei, ó. Bom chute. Mas é a letra B porque, gente, isso é muito interessante, porque isso é uma outra questão de isomeria. Aqui a gente tem N aqui, que tá mudando, né? Aqui é N, tá? E aqui é N, aqui é N. Então, a gente vai ter aqui, deixa eu botar meu textinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui a gente tem o hidrogênio, certo? Porque ele está fazendo duas ligações entre eles aqui no meio.
Uma aqui, não tem hidrogênio, né? Porque são três ligações mesmo. Que o. Ai, gente, que o nitrogênio faz. Mas, a gente. O nitrogênio, isso. Aí, a gente está vendo aqui que o grupo, ele tá de um lado, certo? Tá para cima, vamos dizer assim. Aqui ele tá para baixo. Então, isso aqui é um isômero trans, né? Porque eles estão em direções opostas. Se a gente traçar essa linha verde aí que ele traçou, eles estão em direções opostas, tá? No plano né, essa parte aqui, e no plano 2 essa parte aqui, né, da outra dupla, certo? Agora, quando a gente está aqui nessa linha verde aqui, ó, vou esticar, a gente tem aqui que todos estão para tipo, para a direita, né? Todos estão como se fosse no plano um. Então, isso caracteriza os isômeros cis, que eles estão aqui juntos, né? Então, isso é a isomeria mesmo que está acontecendo, tá? E o isômero cis, desculpa, ele é mais compacto porque quando ele está aqui, tá vendo que ele está mais espalhado a molécula, que ele está mais compacto mesmo, tá? Tá mais junto, tudo bem? Então seria a letra B mesmo. É isso. Eu quis botar essa questão porque é uma questão assim que se você tiver o conceito de isomeria, a gente tem. A gente olha assim, assusta mais do que propriamente, tipo, entendeu? Se você souber o conceito, tá? Então, acho que é isso para vocês pensarem também, não se apavorarem. Porque a grande questão do Enem, eu acho que a grande questão do Enem é você não se apavorar com os textos, com tanta coisa que eles botam, tá? Então, é um grande controle emocional que vocês têm que fazer. Beleza. Aí a gente vai aqui para outra questão. Eu acho que eu já fiz essa questão aqui com vocês. Não sei se fiz mesmo, mas a hidroxilamina é extremamente reativa em reações de substituição nucleofílica. Reação de substituição. Justificando sua utilização em diversos processos. A reação de substituição nucleofílica entre o anidrido acético e da hidroxilamina está representada. Anidrido acético mais a hidroxilamina, e aí a gente vai gerar duas coisas, né? O produto A, o produto B e esse aqui que é um ácido carboxílico, né? Tá? Então é o ácido etanóico. Então a gente tem aqui que o produto A ele é favorecido em relação ao B por um fator de 10 a quinta. 10 a quinta, gente, é muita coisa dessa, né? Tipo, 3, 4, 5. É muita coisa, né? Então, assim, 10, não, 100 mil vezes. Então, a gente tem aqui muitas coisas. Então, em estudos possíveis de substituição da hidroxilamina, foram testadas moléculas numeradas de 1 a 5. Dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou menor reatividade? Menor. Menor. E aí a gente tem assim. Aí eu queria ver. Não, você me falem aí para depois eu falar também. Como que. Então, gente.
Alguma ideia de como vocês resolveriam esse problema? Ó, então, a gente tem aqui. Não sei se vocês lembram que eu falei assim, numa das reações orgânicas, eu falei assim para vocês: a quantidade de hidrogênio ela importa. E a gente só pode fazer porque a gente tem hidrogênio aqui para poder substituir essa. Ah, foi a de oxidação, se não me engano. E aí a gente tinha que adicionar oxigênio, e a gente precisava de substituir o hidrogênio. Vocês lembram disso? Não sei se vocês lembram, mas aqui, o que, que ele está fazendo, né? Ele está falando aqui com a gente que esse aqui a gente tem. Então, ele quer o menor reativo. E eu não sei se vocês lembram dessa mesma reação que eu mostrei para vocês, a gente não podia fazer quando o carbono ele era terciário. Por quê? Porque ele tinha impedimento espacial, tá? Então, aqui, coisas que são muito impedidas espacialmente, elas não têm liberdade para reagir. Então, aqui a gente poderia pensar dessa forma, tá? Então, o que, que vai reagir aqui? Primeiro, a gente precisa saber o que, que vai reagir. A gente vai reagir é o nitrogênio, tá? Beleza, professora. Essa etapa aí a gente. Ó, não. Aqui. Ó, eu vou botar até aqui nesse novo negocinho aqui para a gente acompanhar o que está escrito. Mas, ó, a gente vai ter o ataque nucleofílico pelo par de elétrons do nitrogênio, tá? Então, a gente vê aqui, ó, que eu falei para vocês do hidrogênio. Aqui a gente tem hidrogênio. Aqui a gente tem dois hidrogênios, aqui a gente tem um hidrogênio. Então, 1, 2 e 3, eles têm mais facilidade para reação. Então, não, né, eles não poderiam ser alternativas aqui para menor reatividade, entendeu? Agora, esses dois camaradas aqui, o 4 e o 5, eles têm impedimento espacial. E aí a gente vai avaliar quem está mais impedido que vai estar com menor reatividade. Então, a partir do que eu falei, qual é que é mais impedido, na verdade? O 4 ou o 5, gente? Aqui já tá a resposta, tá? Mas assim, aqui a gente tem assim, a única coisa que muda são esses dois ligantes aqui. E esse aqui, ele é um ligante maior, né? Porque aqui ele também tem um carbono aqui, né? Na ponta ele tem um CH3. Então, isso impede ele mais ainda espacialmente do que o hidrogênio, né? Se for comparar o CH3 com o, o oxigênio, o hidrogênio, a gente tem um impedimento maior, tá? Então, seria essa alternativa aqui, o número 4, tudo bem? Porque é muito mais impedido do que as outras alternativas, tá? Beleza? Vocês entenderam? O a linha de raciocínio? Conseguiram entender por que é essa alternativa? Gente, Sim. tá. Então eu vou continuar aqui a letra D. Então, gente, vou até ver aqui quanto falta.
Ai, só falta mais uma. Só falta mais uma, gente. Aí a gente faz e aí a gente encerra nossa, tá? Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento seguido de lavagem. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores que peroxidases em leveduras. Leveduras são fungos, né? Não sei se todo mundo sabe. Cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos jeans e selecionaram as sobreviventes para a produção dessa enzima. Beleza. Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva: letra A, reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem. Letra B, eliminar a necessidade de tratamento da água consumida. Letra C, elevar a capacidade de clareamento dos jeans, aumentar a resistência dos jeans a peróxidos, associar a ação bactericida ao clareamento. Qual a alternativa que vocês acham que é a, a correta, gente? A E aí? C? A C? Não é a C, não. Mas mais alguém? Deixa eu... Olha, delícia. Não sabia não, ó. O que ele quer resolver aqui, gente? Ele quer, ó, companhias fabricam jeans usando cloro para clareamento, certo? Seguido de lavagem. Aí, algumas estão substituindo o cloro, porque o cloro é tóxico, por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxido. Então, ele quer. E aí, os peróxidos têm a vantagem de serem degradados por enzimas chamadas peroxidases. Então, ele falou das leveduras, né? Leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem. Então, o que ele quer, na verdade, é que, tipo assim, seja degradado aqui, ele quer degradar os peróxidos. E porque aí seria, tipo assim, resíduo zero, porque, na verdade, o cloro é um dejeto, assim, ruim, né? Então, aqui ele eliminaria, né? Porque o peróxido, ele só tem oxigênio, hidrogênio, né? Assim, aí depende de peróxido de quê? Peróxidos. Aí, então é oxigênio. Então aí a gente tem outra coisa, né? Para ser degradado, né? Porque o oxigênio pode entrar nos lagos, também não é bom. Reduzir, acho que o oxigênio do lago. Então, assim, a gente tem que dar um jeito nisso aí, para desequilibrar. Então, a gente tem aqui, é a letra A, se não me engano aqui. Por quê?
quando eles inserem esses codificadores peroxidases, né, que são essas leveduras, eles passam a produzir essa enzima para a degradação dos peróxidos, diminuindo o consumo do cloro, né? E aí a gente reduz a quantidade de resíduo tóxico no efluente. O que são os efluentes? São os rios, são aonde ele está jogando, né? Tipo assim, essa parte tóxica, né? O resíduo dessa lavagem da fábrica, né? Então, essa aqui seria a alternativa correta, a letra A, tá? Então, não teria para eliminar a necessidade de tratamento da água consumida, não, porque esse aí faria assim, tipo uma etapa para poder. Isso aí também é uma parte de tratamento, né? Mesmo biológica, ela é uma etapa de tratamento, tá? Então, química ou biológica, né, ou física, é um tipo de tratamento, tá? Então, não seria a letra C, tá? Clarear o jeans não é o objetivo, é o aqui a parte ambiental de não jogar mais cloro, né, no efluente, tudo bem? E ele não é bactericida, ele não é bactéria, gente. Então a gente não poderia ser essa aqui também, tá? Então ele nem fala que é fungo, bactéria ou nada, mas a gente não poderia ter essa alternativa, beleza? Deu para entender? Assim, deu para entender? Essas questões de química ambiental é mais assim, é um pouco de bagagem e também um pouco de assim, interpretação do que ele também já falou aqui, né? Então, assim, nem sempre vocês pensam estar correto porque ele fala às vezes do que vocês querem marcar, mas não é isso que resolve a questão. Tem que ter atenção aqui. Tudo bem? Era isso que eu tinha para hoje. E eu quero falar com vocês um pouquinho. Tudo bem, gente? A Maria falou que eu não sei. Gente, eu assim. Tava falando com as meninas mais cedo. Eu, eu assim, eu agradeço muito, né, por acompanhar vocês nessa etapa. Ontem eu encontrei uma ex-aluna do ano passado, do Prevés, e ela falando que ela estava na FMC e tal, e aí, assim, me enche de orgulho. Não quero, assim, os mesmos caminhos para cada pessoa, cada caminho é único, mas me enche de alegria, sabe? Então, assim, eu sou muito grata por poder, nesse tempo, acompanhar vocês. Eu tenho certeza que eu falhei, tenho certeza que às vezes não atendi, né? Talvez as expectativas de vocês. Peço desculpas se eu não atendi, peço alguma confusão, ter atrapalhado, né, o aprendizado de vocês. Mas eu fiz assim o melhor que eu pude nas condições que eu tinha e com muito carinho, tentando me dedicar ao máximo. E assim, sempre pensando em vocês, sabe? Tentando, né? O meu tempo é escasso, mas assim, sempre tentando fazer o melhor para vocês. E com isso, eu acho que assim, eu tenho muito a agradecer, que eu aprendo muito com vocês também. E como eu falei na outra aula, né? Vocês são muito persistentes, muito resilientes, né? Num ano tão difícil, vocês estarem aqui, perseverarem. Então, assim, vocês são capazes e eu acredito muito em cada um de vocês. Então, eu, assim, se depender de mim, eu sou a maior incentivadora, mesmo que eu não sou muito de falar, assim, de expressar muitas coisas, mas isso é uma característica pessoal, né? Não é aqui com vocês. Então, assim, saibam que eu torço muito a cada resposta correta, a cada eu fico assim muito feliz de ver a evolução de vocês. E
É isso. Eu, assim, sou. Eu quero muito que vocês vão muito bem, que vocês alcancem o objetivo de vocês, seja ele qual for, tá? Então, é isso. Eu tô muito nostálgica e feliz, né? Também por, assim, por vocês, pela gente, assim, ter construído esse ano, ter passado com vocês, tá? Não, mas eu quero que vocês se lembrem, assim, eu não sei, né? Eu encontrei na igreja a Liz, né? Do ano passado, e eu fiquei muito emocionada, porque ela falou, professora, você contribuiu muito, né? Para que eu conseguisse. Mas assim, é porque para mim é uma alegria sem fim de poder, sabe, estar com de influenciar assim na vida diretamente de vocês no vestibular. Gente, eu não quero chorar não, mas meus olhos estão marejando aqui. E é isso, eu quero assim que vocês sejam muito, muito felizes. Podem contar comigo, falem comigo no Instagram, tem meu celular, podem falar comigo, me mandem notícias. E é isso, se precisarem de qualquer coisa, se fizerem outro vestibular, podem me falar que eu tô aí para vocês, tá bom? Isso aí, nos corredores da UEM, adorei. Eu vou encontrar, gente. Se vocês estiverem por lá, me avisem. Eu vou lá ver vocês, que eu moro aqui pertinho. Tá bom? Ó, beijo, fiquem com Deus. Muito assim, tô rezando por vocês, tá? Beijo, fica com Deus. Todos. Deixa eu ler os comentários.